Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro semanal aqui no perfil Astrologia para Negócios, para falarmos do céu da semana, do céu astrológico da semana, com as dicas para a sua vida, para os seus negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, astróloga especializada em negócios e desenvolvimento profissional, focada em autoconhecimento. Com o meu trabalho eu ajudo empreendedoras, empresários, executivos, profissionais liberais, líderes a se autoconhecerem e dessa forma ampliarem assim as suas condições, as suas possibilidades de escolher melhor as suas ações e estratégias na vida e nos negócios. Olá Clarissa, olá Bruna, seja bem-vinda Alessandra. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Clarissa, Dayana, vamos ver quem chegou antes aqui. Sejam bem-vindas. Uma paradinha. A gente vai fazer um combo de lives hoje, então eu termino hoje um pouquinho mais cedo, tá bom? Justamente para poder participar, não é nesse perfil, é num outro perfil da parceira, Pipocas DIP, para a gente falar do mapa da lunação, né? Então o tema hoje é justamente a análise da semana, da próxima semana. A gente está sempre com a antevisão ali do céu, né? Então, para quem não conhece a Astrovisão, pessoal, um trabalho que a gente faz já há mais de 6 anos, nesse formato ao vivo, em live, né? Justamente para fazer uma análise astrológica do céu, sempre com antecedência, portanto, o céu da próxima semana, né? Então, a gente vai falar do céu do dia 30 de maio ao dia 6 de junho, próxima semana, certo? E aí eu sempre faço um resuminho, né, dos dias agora. A gente faz sempre de quinta, então sempre eu faço um resuminho do que a gente falou ali na semana passada, tá bom? Estará lá, Alessandra? Olá, Samuel, seja bem-vindo. Olá, Heloísa, Estrela Carina, doutora Paula, doutor Paulo, opa, olha, não estou enxergando, desculpa, doutor Paulo, seja bem-vindo. Bom, então, gente, tem algumas informações também para passar aqui. Eu sempre aproveito, né, esse momento de estar ao vivo aqui com vocês para também atualizar e passar informações. Então, assim, em primeiríssima mão, porque eu nem sequer fiz post aqui, nem publiquei nada, tá, gente? A informação ainda está interna dentro da escola, por enquanto, mas nós vamos ter a 4ª edição. Para quem acompanhou vai saber, quem não acompanhou eu vou explicar. Nós vamos ter a 4ª edição da série Astrologia com Alunos. Já é a 4ª edição, nós fizemos 3 edições e dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Depois eu conto como é que vai ser, tá bom? Mas esse projeto, né, série Astrologia com Alunos, tem o objetivo de trazer o aluno, né, dentro do espaço de uma live, assim, ao vivo, né, sempre com algum conteúdo relevante da jornada de estudante. A gente tem sempre um tema para cada live, os meus alunos participam da live comigo, enfim, é um projeto bem legal que eu amo fazer e a gente já fez 3 e vamos para a 4ª edição desse projeto, tá bom? Já fizemos também astrologia com clientes, mas dessa vez vai ser o astrologia com alunos, que vai acontecer na semana do dia 13 ao dia 17 de junho. Mas eu vou explicar tudo isso aqui, tá bom? Eu tô só falando aqui, ó, em primeira mão, porque hoje, como é dia de lunação, e lunação em Gêmeos, eu tenho que comunicar uma novidade. Estou comunicando a novidade para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, como é que vocês estão de Vênus quadratura Plutão hoje? Como é que vocês estão? Vocês sabem que hoje tem esse aspecto no céu? Boa tarde a todos, grato pela partilha desde já. Eu que agradeço, Samuel. Brécia, Cristina, Lu Nogueira. Então, gente, vamos lá, só fazer o resuminho, tá? Da semana passada. Lembrando, né, gente, que a Astrovisão trabalha com uma análise do céu, que é uma informação generalizada. Lembrem sempre, tá? Que vocês, cada um de vocês, tem um mapa astrológico individual, não é? Esse mapa astrológico é justamente o seu modelo. É com esse modelo que você vivencia suas experiências, desenvolve sua vida, né? Escolhe, ou seja, é o seu modelo individual e personalizado. Então a informação aqui é dada de maneira generalizada, mas você, num trabalho sério de autoconhecimento, de autoanálise, de autoconsciência, né? Você vai utilizar a informação, seja a minha aqui, seja de qualquer outro
astrólogo que faça esse trabalho, né, de análise do céu e vai trabalhar o seu autoconhecimento. É uma proposta que a gente tem aqui, nessa astrovisão há muitos anos, trabalhar o seu autoconhecimento, né? Mas como é que você faz isso? Estudando astrologia, entendendo primeiramente que você tem o seu mapa, que não é só o seu signo do Sol, né? Não é só o seu signo solar, são as outras posições planetárias dos astros que você tem no seu mapa, você tem suas 12 casas astrológicas, você tem os aspectos, que são os ângulos, né? Aliás, essa semana na astroaula falei sobre isso, falei sobre aspecto, né? Que é sempre uma grande dor do estudante de astrologia, porque é um tema mais difícil mesmo, né? Na jornada do estudante é um tema um pouquinho mais difícil de compreender, então dei uma aula sobre isso, né? Que são essas aulas gratuitas que acontecem toda semana, toda quarta-feira lá no canal do YouTube, certo? Então, gente, fazendo um resuminho, hoje a gente tem no céu Vênus quadratura Plutão, já deixei um videozinho lá também no YouTube falando um pouco sobre isso. Amanhã a gente tem também essa influência, ainda está vibrando esse aspecto, lembrando que o aspecto que eu dou aqui, a data do aspecto, é no dia exato do aspecto, não é? Mas a gente tem dias antes, dias depois, ou seja, esse espaço de influência. Então o aspecto acontece num determinado dia, mas não significa que vai acontecer algo naquele dia. Existe só uma ênfase um pouco mais forte no aspecto exato que está acontecendo no ângulo exato, tá? E esse aspecto, pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as relações interpessoais, né? No caso aqui dos negócios, as questões financeiras, né? Extrato bancário, vai lá olhar, gente, no extrato, tudo que a gente paga, né? E as coisas que a gente nem sabe que paga, às vezes você está indo embora o seu dinheiro e a gente nem sabe onde é que está gastando. Então é um bom aspecto, né? Lógico, é uma quadratura, uma tensão, é um desafio, aspectos de quadratura trazem tensão, dificuldades, às vezes até conflitos, né? Mas que de certa forma empurra a gente para agir. Por isso que aspectos de quadratura são aspectos que impulsionam mesmo a acontecer, a ser realizado ali, não é? Materializado até de certa forma, porque é forte, não é? Um aspecto de tensão, de conflito. Esse aspecto pede um pouco de cuidado. Empresas têm a ver com o negócio, o departamento de financeiro, então é o dinheiro, gente, os recursos, aquilo que você tem nas suas mãos, né? Ou aquilo que está indo embora das suas mãos, por exemplo, recursos indo embora, perdas, certo? Perdas, negócios que a gente faz e depois que vai fazer a conta para ver que aconteceu algum problema ali. Então é um aspecto que pede um pouco de atenção, tá bom? Relacionamento com bancos, isso é um pouco complicado, investimentos, então é o campo que Vênus rege, normalmente ligado também a todo o processo de vendas, tá? Desde a abordagem, o atendimento ao cliente, a própria exposição de um produto, né? Depois a relação construída com o seu cliente, tudo isso tem a ver com Vênus também, né? Dentro da nossa estrutura, tá bom? E a quadratura com Plutão, às vezes, coloca aí alguns radicalismos, o tudo ou nada, né? Nas questões ligadas a esses significados de Vênus, tá bom? Então vão olhar as finanças, que esse é um aspecto importante para a gente, pelo menos rever. E aí entra também precificação, formas de pagamento, tudo que tem a ver com a parte realmente financeira, né? O produto ligado ao preço dele, depois ao valor que tem no produto, que a gente sabe que não é preço, né? Os benefícios que o seu produto tem, a maneira de passar tudo isso, faz aí uma revisão, a quadratura sempre é um aspecto de atenção, né? E nas relações interpessoais, muitas vezes, leva a um conflito de poder. Sabia, gente? Leva a um conflito de poder. Então, às vezes, nas empresas, dentro dos ambientes corporativos, a gente sabe que tem um monte de competição, né? Muita competitividade, e às vezes ali, né? Manipulações acontecem para conseguir coisas e às vezes não de um jeito positivo, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso também, não é? Com jogos de poder, com manipulações para alcançar os seus objetivos, não é? Uma coisa é a competição saudável, que é importante para poder aprimorar e aperfeiçoar as competências humanas, né? A outra é um jogo de poder, às vezes, complicado, onde vale tudo, né? Então, esse é o tipo de aspecto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom?
Isso era só para fazer um lembrete, já falei tudo isso semana passada, né? Só para a gente fazer o resuminho de agora. E temos também o lembrete que no sábado, sexta na verdade, amanhã já está isso daí, no sábado fica um pouco mais forte, aquele momento que eu sempre indico aqui de lua, né? Que eu chamo até de lua de prosperidade, que é a lua ingressando no signo de Touro. Então ela ingressa amanhã, sábado ela está também no signo de Touro, mas sábado a gente tem Vênus também ingressando no signo de Touro, dando ali uma potencialização para os assuntos de Vênus. Olha que legal, né? Lembrando que Touro é regido por Vênus. Então a gente está com uma força no final de semana exatamente nesse campo das vendas, tá, gente? Ali eles mimam. Oi, gente que chegou depois que eu comecei a falar. Gente, quem é que mima o seu cliente? Cadê as minhas alunas aqui para falar seu mimo às minhas alunas? Falando em astroaula, assisti a versão gravada, porque infelizmente meu negócio acabou acontecendo. Ah, mas que bom, hein, Heloísa? Você assistiu então? Deu tempo? Ótimo. Então deu tempo. Né, gente? Então, esse final de semana é um final de semana bom para você pensar em tudo isso, não é? E depois, no dia 30, que é na segunda-feira, mas vai ser o tema da live que eu vou fazer hoje, então não vou ficar tanto tempo falando sobre isso, né? Mas na segunda-feira a gente tem a lunação. E o que é uma lunação, pessoal? Né? O que é a lua nova? Lunação é uma lua nova, que é o início do ciclo lunar, e é aquele momento assim muito importante para você enraizar as suas intenções ao longo do mês. Ou seja, primeiramente você intenciona, né? Primeiro você tem uma ideia, primeiro você tem um desejo, e depois você vai ver esse desejo se desenvolver ao longo do mês, que é o ciclo da lua, né? Então toda lunação é um grande poder de você, primeiro de criação, né? De você criar dentro de você as condições emocionais, né? Alinhadas com aquele objetivo que você tem no mês. E a gente tem isso todo mês e às vezes a gente nem sabe que tem isso, né, gente? Que pode usar essas informações ou pode usar esses sinais que a lua nos dá todo mês, não é? Então, aí na semana, a gente começa a semana nesse impulso geminiano, portanto, a gente já está com o Sol no signo de Gêmeos, agora nós vamos ter a Lua fazendo aí a lunação no signo de Gêmeos, e a tendência da semana que vem, portanto, a tendência de toda essa semana que eu analisei, é uma velocidade muito grande. Então, nós vamos ter que tomar um cuidado, porque novamente tem duas informações contraditórias aí, não é? Mercúrio, que ainda está retrógrado, certo? Mercúrio ainda está retrógrado e é o regente dessa alunação, é o regente do signo de Gêmeos, ele vai ficar direto no dia 3. Então anotem aí, pessoal, no dia 3 de junho, ou seja, sexta-feira que vem, né? A gente tem Mercúrio ficando direto. Toda vez que Mercúrio fica direto, que é um movimento que ele muda, né? Muda de retrógrado para direto, então retoma a sua trajetória de antes de ficar retrógrado, né? Retoma a trajetória. A gente sempre sente, né? No nível mais generalizado, um impulso, uma velocidade, aquela vontade de desenrolar de uma vez tudo que estava enrolado ou demorando, ou naquele trâmite, sabe? Que começa a enrolar. Isso é normalmente a informação que vem quando a gente tem a retrogradação de Mercúrio. É um período, né? Acontece todo ano, pessoal, não é uma coisa rara, mas não acontece toda hora, né? Então, nos períodos que ele fica retrógrado, a gente sempre vai lá e pontua para vocês. Eu sempre venho aqui e pontuo isso para vocês anotarem e saberem que durante o período de retrogradação, o que não é tão aconselhável? A gente fazer grandes negociações, né? Começar coisas, porque não é que não vai dar certo, é que existe às vezes mais trabalho, não é? Para aquilo andar, certo? Então significa que às vezes volta para você rever, você dá entrada no processo, o processo voltou, você protocola um documento, mas bloqueia ali onde você protocolou o documento, entende? É uma tendência. Isso é uma tendência, não significa que vai acontecer dessa maneira individualmente. Tem muita gente que adora Mercúrio retrógrado, né? Então esses movimentos não são nunca impeditivos para a gente agir. Não tem nem sentido uma informação dessa, né? Falar assim, não é para agir porque tem isso no céu, tem aquilo no céu. Então isso, não é assim, né, gente? Senão a gente não faria nada. Mas é para você ter um pouco mais de atenção. E o inverso também é verdadeiro. Quando o Mercúrio fica direto,
a gente tem esse impulso, então essa tendência à velocidade. Isso já está acontecendo pela própria qualidade de Gêmeos. Então, gente, o signo de Gêmeos, que é um signo de ar mutável, não é um signo muito veloz, articulado, negociador, multitarefas. Então, é uma qualidade que deixa a gente ao longo de todo o mês, que a gente tem ênfase em Gêmeos, como está acontecendo agora e como tende a acontecer das próximas semanas, porque vai se intensificar essa qualidade de Gêmeos, a gente tende a ficar primeiro numa ansiedade, não é? Então aí tem que tomar um pouco de cuidado para não querer fazer 200 coisas ao mesmo tempo e aí não fazer nenhuma. Mas também não dá para tentar ser rígido a ponto de ficar tentando fazer uma única coisa, porque a qualidade de Gêmeos, ela não é uma qualidade para você escolher uma coisa e fazer aquela. É uma qualidade para você aumentar o seu poder de alcance mesmo, ou seja, flexibilizar as suas ações a ponto de conseguir sim dar conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, em termos de produtividade, é um período importante, porque a gente muitas vezes, não é, falta braços nos seus negócios, principalmente se os negócios são individuais, né, empresas individuais, negócios únicos, falta às vezes braço para você fazer tudo, né? E a qualidade de Gêmeos ajuda a gente a flexibilizar, ou seja, a ser rápido mesmo, né? A ser mais rápido, mais veloz e, portanto, né, mais proativo. Então, aumenta essa qualidade de proatividade também. Outra coisa legal, né, dessa força geminiana é a articulação mental. Então, é um período, pessoal, para aprender bastante, para buscar conhecimentos, para se atualizar. Gêmeos é uma qualidade também de atualização, de saber muitas coisas ao mesmo tempo, né? De estar mais atualizado, de ficar mais presente, né? no movimento do mundo e para onde é que está indo esse planeta, certo, gente? Ou seja, para onde estamos caminhando. Gêmeos tem uma facilidade de olhar por todos os ângulos. Portanto, de novo, é a qualidade de flexibilidade. Então, essa qualidade, ela ajuda realmente a gente a pensar mais rápido, a aprender mais rápido, não é? A organizar talvez os seus conhecimentos, não é? Compilar os seus conhecimentos, tudo que você tem, né? E buscar também conhecimentos importantes para o seu negócio e para a sua vida também. Então, não é um mês para ficar ali, sabe? Naquela coisa mais tranquilinha, não é. É um mês para você acelerar as suas coisas, de verdade, né? Outra qualidade importante que tem a ver com Gêmeos são as trocas, as informações, né, as trocas, o aprendizado que vem da troca. Eu falei já na outra passada, né, na semana passada, sobre essa qualidade de aprender com os comentários das pessoas, né, entrar nos grupos e participar dos grupos que você está, né? Ou seja, expressar a sua comunicação, expressar as suas ideias, falar o que você pensa, conversar com as pessoas, aprender com os outros, né, com a experiência das outras pessoas, porque trocas é uma qualidade de Gêmeos, tá bom? Trocas é uma qualidade de Gêmeos. E aí, para os negócios, isso pode significar um aumento de volume de negócios, não é? Volume de negociações, compra, venda, prospecção, contato com as pessoas, contato com os clientes. É um mês importante, interessante, não um mês, né? A semana da alunação agora, principalmente essa semana, mas o mês inteiro também, tá, gente? Estou falando da semana, mas uma qualidade que vai até 21 de junho, até o Sol entrar no próximo signo. Então, a gente está nessa força Gêmeos, que é uma força que pode aumentar a sua prospecção também. Já pensaram nisso? A gente fala assim, quero vender mais, né? Mas para vender mais, você muitas vezes precisa conhecer mais gente, não é isso? Vou vender mais, mas eu preciso alcançar mais pessoas. Então, tudo bem se concentrar no processo venda, mas se concentrar naquela prospecção, que é buscar esse cliente, é uma ação, talvez, de comunicação, muitas vezes também, tá bom? E aí eu vou contar por que prospecção é um tema muito forte para essa lunação. Eu vou contar lá na live da lunação, depois dessa aqui, tá bom? Por quê? Porque tem ali um sentido, sim, para esse processo de prospecção. Então, vai pensando aí nos seus negócios, tá bom? Em relação a como que você prospecta. Como é que chega esse cliente? Como é que você prospecta os seus negócios? Não é? O seu trabalho. Vai pensando nisso, que isso é um tema importante.
Bom, a gente inicia a semana com essa força de lua nova, então início do ciclo, momento para você olhar para dentro, momento para você se alinhar com as suas motivações do mês, lembrando quais são as características de Gêmeos, porque quando a gente fala isso, pessoal, se alinhar com a qualidade dessa alunação, tem sempre a ver com a qualidade de onde está a Lua. Se a alunação, ela vai estar num signo. E esse signo, ele dá o colorido de todo aquele processo de planejamento que a alunação traz. Então, a Lua nova é aquele melhor momento para você planejar as suas ações do mês inteiro, tá? Lógico que vocês que estão comigo aqui na Astrovisão sabem sempre antes quando que é o período da alunação. Sabendo antes, hoje é quinta, gente. Vocês já podem começar a pensar agora nesse planejamento que só, na verdade, começa na próxima semana. Então, essa semana de lua nova é sempre o melhor momento de fazer esse planejamento, ou pelo menos entrar em contato com as suas emoções para poder criar a partir de você essas motivações, ou encontrá-las, né, dentro de vocês, essas motivações. E lógico, não é? As ideias, porque como é um período de renovação, de criatividade, muitas ideias. Em Gêmeos ainda, gente? Então, haja ideias. O que eu recomendo que vocês façam? Anotem. Não deixa isso na cabeça. Anota, gente. Pega lá um bloco de notas e vai colocando. Depois você seleciona, depois você pensa, depois você vê como é que você faz. Lunação, planejamento, não é aquele momento de você saber como você vai fazer. Primeiramente, o primeiro passo é você criar. É você gerar essas ideias. Coloca lá num papel, vai conversando com as pessoas, anota, para fixar, né? Para você guardar isso. E depois, aí sim, bom, dessas 200 que eu tive, quais que vão ser viabilizadas, quais que vão realmente dar resultado. Mas se a gente já pensa isso antes, você nem cria. Você nem pensa nas ideias, você já vai pensando no obstáculo. Não é um momento para pensar ainda no obstáculo. É o momento para você pensar nas ideias, não é? E expressá-las. Né? Se você tem equipe, se você tem parceiros, se você tem pessoas que trabalham com você, então troca essas ideias com essas pessoas. Ouve essas pessoas, não é? Ouve o seu cliente. Pergunta para o seu cliente as coisas, para a sua audiência. Se relaciona com o pessoal e pergunta o que vocês querem, como é que vocês estão me vendo, que ideias que vocês me dão de astroaula. Vou deixar minha pergunta para vocês. Que ideias que vocês me dão sobre aula? Vocês querem que eu fale sobre o que nessas aulas? Né? Eu já tenho ali uma listinha, já fiz uma pesquisa há um tempo atrás, mas pronto, deixo um exercício aqui direto com vocês agora. Que ideias que vocês me dão para falar nas astroaulas? Lembrando que é sempre um assunto técnico, tá? Astrológico, não é o céu da semana como a astrovisão, tá? Isso é um trabalho específico aqui, mas a astroaula traz sempre um tema, muitas vezes de dores, de dificuldades para o aluno, não é? Para o estudante ou para a pessoa curiosa também, né? A astroaula é para todo mundo, gente, é gratuito e ao vivo para todo mundo, mas é um assunto mais técnico, não é? A gente fala sobre algum tema técnico. Então, deixo aqui o meu pedido, o que vocês querem que eu fale? Deixa aqui no comentário que depois a gente compila essas informações todas, tá bom? E aí a gente inicia a semana nessa força, então segunda, terça-feira a Lua vai estar em Gêmeos, né, com aspectos favoráveis de abertura de negócios, depois vai caminhando para aquela situação de Mercúrio ficar direto. Então, vocês entendem que existe um aumento de energia para frente? Então, é como se fosse aquele empurrão mesmo para a gente agir. A tendência até é uma velocidade, ou seja, a gente terminar a semana. Aliás, eu tinha falado isso, né? Eu não lembro agora em qual live, se foi semana passada, outra, eu falei sobre esse aumento de velocidade, talvez as coisas fossem bem rápidas, né? A tendência do mês de junho era ser mais rápida do que a gente foi mês de abril, mês de maio, é um aumento de velocidade, tá bom? Aí, gente, no dia 3, não temos nenhum aspecto mais importante, né? Nenhuma quadratura, nenhum aspecto importante até chegar ali na sexta-feira, não é? Quando a Lua entra no signo de Leão. Então, vocês viram que a Lua vai caminhar, a Lua vai caminhar de Gêmeos, não é? Até a outra segunda-feira, até Virgem. Então, esse é o quadrante que ela pega ali
do zodíaco, tá bom? De Gêmeos até o signo de Virgem, que é um quadrante produtivo, um quadrante muito produtivo, né? De criação das coisas, depois de controle de qualidade, quando chega em Virgem, né? Então nós temos de expressão pessoal quando a Lua está em Leão, né? De olhar para dentro quando a Lua está no signo de Câncer, de Caranguejo, para você se conectar com as suas emoções, buscar essa força emocional que vai te nutrir, né? Então vocês percebam que a gente tem uma semana de movimento, de bastante movimento. Mas aí, pessoal, chega sábado, peraí, vamos ver o que vocês estão falando, que hoje eu também vou ter que terminar um pouquinho antes, tá? Vou deixar a caixinha de pergunta, Luísa. Vamos ver se eu lembro. Meninas monitoras que estão aqui comigo, me lembrem de deixar as caixinhas. Olá, Correia, Carla Correia. Pessoal que entrou depois, sejam todos bem-vindos. Ó, Alessandra falando que gosta do Mercúrio retrógrado, mas esse está muito emperrado, é verdade. Eu também gosto, até que eu gosto, né? Gente, existe uma coisa muito boa e positiva com o Mercúrio retrógrado. Vou falar agora o que eu acho, como é que eu vejo e porque eu acho que é muito positivo quando existem os períodos. A gente precisa sempre, não é, fazer revisões de coisas. Revisão do seu conhecimento, revisão do que está errado nas coisas que você faz, não é isso? Em tudo que a gente faz, para justamente ter um aperfeiçoamento. Se a gente faz e nunca mais olha, por exemplo, as estatísticas, a gente está aqui no Instagram, tem YouTube, tem um monte de rede, todas elas têm estatísticas, que significa o quê? Você vai lá ver o que funcionou, o que está funcionando, o que não está. Esses processos, então, de revisão, né, de coisas, quando o Mercúrio está retrógrado, é o melhor período para você fazer isso. Aliás, é profundo essa revisão e os insights que Mercúrio retrógrado pode dar nesses períodos. Então, em vez de a gente ficar só concentrado na parte que não é tão boa, que a gente ficar tentando lançar coisas, iniciar coisa, ir para frente, por que a gente não olha nesses períodos que ele está retrógrado, para e faz o processo que ele pede? Fica mais lógico, não é? O processo é rever as coisas, rever como você está fazendo, rever o que você sabe e o que não sabe, o que está faltando, né? Olhar novamente aquele projeto que você achou que estava ótimo, olha de novo, de repente você descobre ali naquele período que é mais favorável para essa ação, ou né, essa estratégia, você descobre que tem algum erro, alguma coisa que podia ser melhor. E às vezes não é nem erro, gente. Às vezes simplesmente é porque você descobre que dá para fazer melhor do que você vinha fazendo. E se dá para fazer melhor, por que não? Não é? Se dá para fazer melhor, por que não fazermos melhor? Então esses períodos são muito bons, não é? Não vamos ficar com aquela ideia de, nossa senhora, o Mercúrio retrógrado. Tá bom, gente, é uma brincadeira muitas vezes que as pessoas falam e tem um monte de perfis e canais que brincam muito com tudo isso, tem um monte de piada em cima disso também, mas vamos ver o lado que a gente pode utilizar aqui. Esse objetivo aqui desse perfil, inclusive, da astrovisão, é esse mesmo. É a gente entender o que está no céu e ver, bom, tá lá, e eu posso usar isso de que maneira? Nossa pergunta é essa, sempre. Ok, está lá, eu já vi que está acontecendo isso, é um movimento, muito bem. E para nós aqui, dos nossos negócios, dos nossos trabalhos, as nossas carreiras, como que a gente pode usar melhor aquilo? Então, esse é um uso melhor para o período de Mercúrio retrógrado. Rever. Para os estudantes, pessoal que está aqui, que estuda astrologia, é um período, assim, fantástico para você olhar todas as dúvidas. Pelo menos os meus alunos que eu peço sempre para fazer o caderninho de dúvida. Cadê os meus alunos aqui? Em empate. Em Alessandra, Márcia. Os alunos sabem que existe como metodologia essa questão de separar as dúvidas, né? Deixar um caderno específico só para fazer dúvida, só para escrever ali dúvida, né? Até porque a gente tem aula ao vivo para tirar dúvida. Mas pega o seu caderninho de dúvida nesse período de Mercúrio retrógrado. Você vai ver como vai ser muito mais interessante o aprendizado em cima daquelas dúvidas, porque você vai fazer o movimento exato que Mercúrio pede, que é rever as coisas. Significa, você já fez, você já aprendeu em algum momento, mas ficou alguma coisa e agora você vai pegar de novo, né? No dia a dia profissional, aquela proposta antiga, aquele cliente que você prospectou há um tempo, que não fechou, Mercúrio retrógrado, vai buscar tudo isso. Vai buscar aquelas propostas que foram e não tiveram uma finalização,
quem sabe nesse período de retrogradação você conquista aquele cliente que ficou no passado, entende? Então, tudo isso, Mercúrio retrógrado. Olha que legal. Ainda a gente tem até dia 3. Portanto, pessoal, é quase a semana inteira com ele ainda retrógrado. Ainda dá para fazer tudo isso que eu estou sugerindo aqui para vocês, tá bom? Mas a partir de sexta a gente tem esse impulso para frente, aí muda essa qualidade no movimento direto dele, e aí são outras coisas que ele ajuda a fazer, né? Já não é mais a revisão, mas é a prospecção. Ou seja, vai para frente, tá bom, gente? Aí é para frente. Aí é volume de negócio, aí são vários contatos, aí é o aumento de conhecimento, o aumento de informação. Só precisamos ter um pouco de cuidado para a gente não se perder e, portanto, não perder o quê? Produtividade. Esse é o cuidado, tá? Por quê? Porque o aumento de movimento, o aumento de informação, a gente começa a ficar meio alucinado com tudo que chega e aí a gente perde produtividade, se dispersa. Então, o problema, e aí é a qualidade Gêmeos no sentido mais negativo dela, é dispersar, não é? É tanta coisa que a energia vai, dispersa tudo, quando você vê, você não fez, né? E perdeu toda a energia. É um dos problemas e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Mas aí, gente, lembra que eu falei lá no começo da live? Que a gente tem um movimento um pouquinho contraditório no céu? Sim, porque no dia seguinte, ou seja, lá no dia 4 de junho, estamos falando do sábado, a gente tem Saturno começando o seu movimento retrógrado. Bom, Saturno, Netuno, Urano, Plutão são planetas de trânsito lento e, portanto, quando eles começam a retrogradar, eles não vão daqui a um mês terminar isso aí. Eles vão ficar de 4 a 5 meses do ano. Todo ano tem os planetas retrógrados no céu, gente, todo ano. Tá bom? Lembrando que, tecnicamente, não é real esse movimento, tá, gente? Nenhum planeta anda assim e depois volta. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês sabem, né? Já expliquei aqui o que é a retrogradação, né? Tecnicamente falando, é uma questão de diferença de velocidade entre os astros. E como tudo que a gente observa é do ponto de vista da Terra, então nós, Terra, aqui, temos uma velocidade com que a gente dá a volta, não é? No Sol. Só que quando estamos observando, é como se a gente estivesse parado, alguém está se movimentando, os outros, não é? A gente tem essa referência. E determinados momentos, por diferença de velocidade dos astros, com que eles fazem essa volta, a gente tem esses períodos que é como se fosse uma ilusão de ótica, né? É como se a gente estivesse olhando, ele está lá andando para trás, mas na verdade não está. É toda a questão da localização desses planetas ao redor do Sol e nós também. Nós estamos dentro de um sistema, tá, gente? A gente não está ali solto no espaço. A gente faz parte de um sistema. Isso é, então, a retrogradação. E planetas muito lentos ficam muito tempo. Então, quando é que é importante saber essa retrogradação? Exatamente quando eu estou pontuando aqui, que é justamente quando ele fica, tá bom? Quando começa o movimento ou quando ele volta a ter o movimento direto. Então, no sábado, a gente tem o Saturno começando o movimento. E aí, toda essa velocidade, né? Vamos usar Saturno retrógrado de uma forma mais útil para a gente, não que seja legal, né? Mas mais útil, né? Saturno retrógrado também dá aquela sensação de bloqueio, de parada. É possível haver algum tipo de parada e a gente está com um monte de problemas, não é? Econômicos, não estamos? No mundo inteiro. E isso está complicado, né, gente? Então, em termos econômicos, principalmente em termos administrativos, né, em termos de lideranças dos países, Saturno rege um pouco de tudo isso também, e da própria estruturação das sociedades, de todas elas. Aí, quando entra a retrogradação, a gente tem uma sensação de parada, algumas situações que podem até realmente bloquear e dar aquele tipo de parada, né? Greves pode às vezes acontecer, se bem que Mercúrio retrógrado mais, mas com Saturno também, né? Então, junta aquela velocidade com aquela necessidade de estruturar as coisas. Portanto, rever o quê? Retrogradação é sempre revisão, não é? De Mercúrio é rever conhecimentos, rever suas dúvidas, rever seus processos comerciais. E o Saturno retrógrado é o quê? É rever as suas bases estruturais, ou seja, sua parte administrativa, operacional, né? Então, até a sua gestão da sua vida, do seu negócio, da sua carreira, aqui não é só para quem tem empresa, é do seu trabalho também, não é? Da sua estrutura como ser humano, como profissional, né? Dentro dos papéis que você desenvolve na sociedade.
Então, é toda uma revisão das suas bases estruturais, não é? E começa isso também ali no dia 4 de junho. Vai ficar bastante tempo, mas então esses dias, principalmente o sábado, domingo, a segunda. Então, se alguém, por exemplo, me perguntasse assim, olha, vou fazer um lançamento de um novo produto, já que é lua nova, no sábado. Aí eu falaria assim, olha, é lua nova, mas dá para fazer um pouco antes? Ah, mas aí vai ter o Mercúrio retrógrado, então. Vocês entendem como é que vocês precisam conciliar várias informações, vários sinais, né? Então, gente, na sexta-feira ainda está melhor para fazer um movimento desse do que no próprio sábado. Sábado é aquele dia que é melhor, então, parar um pouco e rever essas estruturas, tá bom? Da sua vida, do seu negócio, em vez de usar o sábado para fazer realmente um movimento muito para frente. Espera só um pouquinho, usa esses primeiros dias do Saturno retrógrado para fazer essa revisão e depois vida que segue, porque ele vai ficar muitos meses. Não adianta a gente ficar 5 meses ali fazendo revisão de estrutura, não, né? Então, esse pedacinho agora, esses primeiros dias. E é um momento até interessante, porque ainda estamos na lua nova. Ainda é um momento de planejamento. Então, é também interessante, se você já tem planejamentos feitos do ano, por exemplo, é rever esse planejamento. O que você planejou para o mês de junho dentro do seu planejamento anual? Né? Que tal dar uma revisada nesse planejamento para o mês de junho, para ver se não tem algo que você pode mudar lá dentro. Isso estou falando para as pessoas que já fizeram um planejamento anual, por exemplo, e aí mês de junho programou para tal coisa. Veja ali se de repente não vale a pena remanejar isso, entendeu? Fazer um remanejamento de ações que estavam, a princípio, planejadas para junho, tá bom? Isso seria uma coisa interessante. E você que não fez, não tem nenhum planejamento anual, mas vai fazer agora algum para o mês de junho, então usa muito esse Saturno retrógrado para fazer um aprofundamento dessa revisão de bases, de estrutura, tá bom? De tudo que Saturno rege. Saturno, num sentido bem amplo e bem forte dele, são as estruturas, tá bom? Todas elas, estruturas de vida, estruturas profissionais, aquilo que faz você ficar de pé. O que faz você ficar de pé começa até com o seu esqueleto, isso também é Saturno, tá bom, gente? O seu esqueleto. Então, o pessoal que sofre de dor de coluna, enfim, problemas ósseos, olha, Saturno começa a ficar retrógrado, vai lá fazer um check-up, vai fazer uma revisão, vai olhar o seu corpo, a sua estrutura, porque a nossa saúde, sem ela não dá, né? Nem para trabalhar, nem para ter empresa, nem para nada. Então, aproveita e faz ali uma revisão disso também. Certo, gente? E aí, tudo bem? Depois a gente tem domingo e segunda, a gente tem a Lua entrando no signo de Virgem e ajudando muito esse processo de rever coisas, porque a Lua em Virgem é mais analítica, detalhista, crítica, né? Então o senso de autocrítica aumenta quando a gente tem a Lua no signo de Virgem, né? E a gente consegue ver detalhes que normalmente passa despercebido, mas quando a Lua está em Virgem aumenta a nossa lente do microscópio, é como se a gente estivesse aumentando ali essa lente pela qual a gente vê as coisas, e aí você enxerga além, você enxerga detalhes. É uma característica virginiana, enxergar detalhes. E aí, iniciamos a próxima semana, a dica bônus da segunda-feira é justamente esse nível de detalhamento, principalmente com relação à parte de vendas. Então, temos um aspecto positivo da Lua com Vênus na segunda-feira, dia 6, ajudando você a perceber melhor esse processo de vender, de chegar no seu cliente, de atender o seu cliente, de conversar com as pessoas. Um refinamento, né? É um momento que dá para você refinar esse atendimento. Vamos pensar dessa forma, tá? A Lua em bom aspecto com Vênus e a Lua em Virgem ajuda a refinar. Portanto, um controle de qualidade, né? Uma melhoria na qualidade do seu trabalho, do seu serviço, da sua entrega. Principalmente dos benefícios que você entrega, né? Porque a gente tem produtos e esses produtos têm preço, mas um produto vai ter o seu valor porque você agrega, não é, benefícios naquele produto. Então, é um bom dia para pensar quais benefícios o seu produto tem, tá bom? Porque aí você refina isso, você faz ali um refinamento dessa condição.
de produto, de atendimento, de vendas, bem focado em vendas, que é onde a gente tem o bom aspecto da segunda-feira, dia 6 de junho. Certo, gente? Então, anotaram isso direitinho? 3 a gente tem Mercúrio direto, dia 4 a gente tem Saturno começando seu movimento retrógrado e temos uma semana de maior aceleração, de maior movimento. Portanto, organizem-se, né? Para não perder energia. Porque assim, daqui em diante é só um aumento de energia, gente. É um aumento de velocidade também, não é? A gente tem essa lua nova em Gêmeos, depois a gente tem uma lua crescente, que a gente sabe que na lua crescente aumentam as coisas também, depois uma lua cheia em Sagitário, que é para expandir, que é para crescer, que é para aumentar, mas também a dispersão também pode aumentar. Então vamos tomar cuidado, porque lá na frente da lua cheia, que tem essa qualidade de abertura, e uma abertura talvez um alcance maior, a gente dispersa energia se não tiver uma boa base. Se não tiver uma boa base, né? Então organize, se você trabalha com mais pessoas, pede ajuda, para essas pessoas também te ajudarem a se organizar, tá bom? Para ser eficiente, certo? Para poder ser produtivo, para não perder energia, porque é uma tendência. Tá bom, gente? Eu vou ter que finalizar um pouquinho mais cedo, só que dá tempo de fazer perguntas aqui. Podem deixar suas perguntas aqui, tá bom? Aproveite, pessoal, compartilha aqui a live, tá? Chama os amiguinhos e compartilha, porque eu tenho deixado aberto. Vocês viram que tá ficando aberto a live? Aqui e tô deixando aberto lá no YouTube também, tá bom? Então, por enquanto, mudei a estratégia. Uma boa coisa geminiana também, gente, é mudar as coisas, tá bom? Mudar de opinião, mudar a regra do jogo, não é? Mas era a minha opinião há 200 anos atrás. Então, era a sua opinião há 200 anos atrás, mas a vida mudou, a sua vida evoluiu, você aprendeu novas coisas. Então, muitas coisas que a gente pensava há 20 anos atrás, hoje você não precisa mais pensar dessa forma. Então, Gêmeos te dá uma condição de flexibilizar os seus próprios dogmas, não é? Você tem seus dogmas? A gente tem, né? Coisas que a gente não quer mudar, fica ali preso, fixado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só que, não é? Quando a gente vive toda essa qualidade de Gêmeos, recebemos então do céu, vamos dizer assim, né? Uma oportunidade de você flexibilizar os seus pontos de vista mais rígido. Porque às vezes é uma questão de perspectiva, de para onde você está olhando. É a mesma coisa, mas se você olhar de um outro jeito, você vai ter outra resposta. Então, às vezes, a vida pede para você fazer isso. E a gente, às vezes, muitas vezes, dependendo ainda da estrutura individual, não faz. E fica ali, fixado, né? Enrijece tudo. Então, Gêmeos também dá uma oportunidade para mudar de ideia, mudar a regra do jogo, mudar as coisas. Não está funcionando. Não está funcionando, então muda, né? A gente não é obrigado a ficar naquilo que não está funcionando. É uma questão nessa parte de uma certa lógica. Não está dando certo naquele caminho. Então, alternativas. Então, alternativas, outros caminhos para fazer a mesma coisa, também qualidade desse mês. Qualidade dessa semana, qualidade de Gêmeos. Tá bom? Certo, gente? Vamos lá? Vamos para outra live? Vamos finalizar? Deixa a caixinha de sugestão. Tá, eu vou deixar a caixinha de sugestão para vocês me darem. Olá, Kelly! Seja bem-vinda. A live no Pipocas de IP vai começar direto ou às 17 Brasil? Vai começar direto? Não, às 17 Brasil, tá? Vai começar às 17 Brasil, que eu termino já aqui e vou para lá, mas vai começar às 17, tá? É isso aí. Então, ótimo tema para a astroaula, Saturno retrógrado, vai brigar com Urano de novo. Ótimo. Alessandra, marca aí esse tema e vamos já pôr na lista das astroaulas, tá bom? É isso, gente. Vamos. Obrigada a você, Bruna. Tá sempre aqui, né? A Bruna. Adorou a aula, que bom, gente. É isso, tá bom? Então vou finalizar, porque hoje tem esse outro trabalho, né? E convido todo mundo aqui para ir comigo para esse perfil. É diferente o trabalho, lunação é um tema que eu reservo, né? O assunto do mapa da lunação para falar dentro dessa live. Aí a Alexandra, minha parceira, também dá dentro do universo dela de trabalho, ela dá as dicas dela e a gente passa rituais. É outra pegada, tá, gente? É uma outra pegada. Então convido todo mundo a conhecer, né? A participar comigo dessa live.
tá bom? Live de lunações Pipocas DIP. Lunações da PIP. A PIP é uma associação beneficente aqui em Portugal, da qual eu faço parte, da qual eu sou membro, que foca, né, nas famílias carentes e vários outros trabalhos que tem ali muito legais, tá bom? Então sigam lá também Pipocas DIP e se quiserem se associar também, a Alexandra ensina o caminho para vocês, tá bom, gente? É isso. Até semana que vem, para quem não for hoje, não é? E para quem for agora, até já já. Tchau, gente.